Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, segunda-feira, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje, desta segunda-feira, é de Marcos 9, de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estava rodeado por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, arranja os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui um menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes, fazes alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos." Disse Jesus: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda-me a falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, e então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre neles." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou o menino e ele ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa segunda-feira, nesse início de semana, o Evangelho vem nos trazer essa meditação, vem nos convidar a meditarmos nessa sabedoria de Deus. Mas o Evangelho também nos convida a meditarmos, nessa afirmação de Jesus, que para Ele tudo é possível, e ainda que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê em Jesus, para aquele que tem fé. Então, que possamos fazer como esse homem, com essa humildade, dizer a Jesus: "Eu tenho fé, mas vem em socorro a essa minha fé e aumenta ela. Se ela não é suficiente para acreditarmos, para termos essa confiança, essa fé em Jesus, possamos pedir a Ele neste dia, nessa segunda-feira, que Ele nos socorra, que Ele aumente a nossa fé, que Ele venha em socorro à nossa falta de fé, que Ele aumente, que Ele tenha piedade e misericórdia de cada um de nós, por não crermos nele, por termos ainda a nossa fé tão pequena. Mas o Evangelho desse dia vem nos dar essa certeza, que Jesus é esse que vem em nosso socorro,
que vem fortalecer a nossa fé. Que o Espírito Santo nesses dias nos conduza para Jesus, para nos alicerçarmos nele, para que ele seja o centro da nossa vida. Que hoje Jesus está nos dizendo: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Mas Jesus nos diz isso porque Ele está conosco todos os dias, porque nós temos a palavra para nos alimentarmos, para alicerçarmos a nossa fé nele. E mesmo assim nós escolhemos ficar incrédulo. Nós escolhemos não estar com Jesus. E hoje o Espírito Santo, a palavra nos convida a confiarmos no Senhor, a termos esse diálogo com Ele, assim como Jesus teve com esse pai, que Ele perguntou a esse pai quando isso começou, desde quando ele tem isso. Porque Jesus não deseja nos curar pela metade, não. Jesus é esse Deus amoroso, esse Pai cuidadoso, que cura-nos na raiz da situação, que não faz nada pela metade. E Ele só nos pede uma coisa: colocarmos a nossa confiança nele. Pois o Senhor nos afirma: tudo é possível para quem tem fé. Então que possamos dizer a Ele: ajuda-nos na nossa falta de fé. Venha em nosso socorro, Senhor, nessa segunda-feira, nesse dia. Mas o Evangelho também termina nos dizendo um caminho, que há situações que são difíceis mesmo de serem enfrentadas. Mas Ele nos fala que o caminho é a oração. Há determinadas coisas, situações que só vão sair, só vão mudar se nos mantermos firmes na oração. Então que o Espírito Santo nos conduza nesse dia para orarmos com esse Evangelho, para lermos, relermos, nos colocarmos em unidade com Jesus, para fazermos dessa palavra a nossa oração, para convidarmos Jesus para sentar-se conosco e falarmos a Ele todas as nossas dificuldades, os nossos anseios, medo, e pedir que Ele venha em nosso socorro, que Ele aumente a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, essa certeza de que Ele está com cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.